O que falar e o que não falar em um pitch de venda? Como se comportar? Qual é a melhor maneira para você fazer um pitch de venda de 30 segundos até 2 minutos? É isso que você vai aprender nessa aula de hoje. Eu sou Fábio Ragazini, especialista em comunicação para líderes e empresários. E vem comigo que a aula já vai começar porque a aula está bem bacana. Nosso foco é falar sobre pitch de venda. Mas primeiro eu preciso entender o que é pitch de venda. Pitch de venda nada mais é do que você despertar o desejo e a dor em uma pessoa. Quando uma pessoa te escuta, ela vai sempre querer entender mais sobre o seu negócio. Ali você já está fazendo um pitch de vendas. E eu estava falando ontem com os meus alunos uma coisa importante. O pitch de venda ele é disfarçado. Como assim disfarçado? Exatamente. Muitas vezes você não vai falar assim, gente, vou fazer um pitch de vendas aqui. Não. Quando você faz uma reunião 1 a 1, é um pitch de venda. Quando alguém te pergunta, mas e aí, o que você faz? Já é um pitch de venda. Se você não for intencional, não focar em despertar desejo naquela pessoa, você vai estar perdendo a oportunidade de fazer mais dinheiro. E hoje a gente sabe que quanto mais você se comunica melhor, mais dinheiro você faz. E é isso que a gente vai falar aqui com vocês. Eu quero trazer para vocês aqui um âmbito do antes do pitch de venda, depois do âmbito durante o pitch de venda, a estruturação que você tem que ter, a sua naturalidade, gestos não verbais e qual é o tempo da sua estrutura. Vamos começar no antes de montar o pitch de venda. Eu coloquei aqui, oratória é fundamental. Mas oratória é a arte de você saber se comunicar e comunicar com intenção. Então eu separei aqui, 3 elementos fundamentais para um bom pitch de venda. Primeiro, dicção correta. Quando eu estou falando com alguém e ela não me entende por eu não estar expressando de forma correta, o erro é meu. Então, se eu não estou conseguindo vender mais, de quem é a culpa? Exatamente. Sua. Então, você precisa aprender a se comunicar correto. E ter uma boa dicção é como se fosse você ter a melhor música para você tocar no seu celular, e o celular está com a saída de áudio ruim. É isso que acontece. Às vezes você tem melhor conteúdo, mas você não consegue pôr para fora. Modulação de voz é fundamental. Existem 5 tipos de modulação de voz, desde a modulação potente, a modulação forte, para frente, impostada, até mesmo uma modulação mais emocional. E todas essas modulações, elas servem para uma coisa, atenção. Reter a atenção da pessoa, porque ninguém gosta daquela pessoa monótona. Então, a modulação de voz é uma técnica fenomenal para que você possa aplicar nos seus pitches de venda e na sua conversa e no seu dia a dia. E clareza da mensagem. Quando eu falo de clareza da mensagem, é muito mais para que vocês possam entender qual é o centro da sua comunicação. Qual é a intenção que você quer levar? Pô, Fábio, no final eu quero o Pix. Beleza, já entendi. Mas para chegar no Pix, qual é a mensagem que você quer deixar clara para o seu cliente? Ter clareza sobre isso vai fazer com que você realmente entenda como você vai comunicar da maneira certa e não se perder no meio do caminho, falar uma coisa, ir para outro lugar. Não, você precisa ter um início, meio e fim. Então, esses 3 pontos da oratória eu ressaltei como os mais importantes. Gestos não verbais também faz parte de uma boa comunicação. Também ressaltei 3 pontos para vocês. Primeiro, postura. Qual é a forma que eu vou transmitir meu pitch de venda? Uma coisa é você falar de pé, com a coluna reta, bem alinhado. Outra coisa é falar relaxado. Isso também transmite uma comunicação. E quando eu falo de gestos não verbais, entenda uma coisa. A sua postura chega antes de qualquer palavra que você fale. Então é muito importante você entender qual é a forma que você vai falar, qual é o jeito que você vai se comportar para poder fazer um bom pitch de venda. Isso bate muito no quê? Nos gestos e postura. Esses gestos e postura é o quê? Gestos e expressões não verbais, faciais. Caretas, sobrancelhas. É importante você transmitir a emoção correta através do seu corpo. E a vestimenta alinhada perante a quem? Perante ao seu público. Se eu não tenho um público alinhado, se eu não sei quem é meu público, eu vou estar me perdendo. E para você descobrir quem é o seu público, é só você olhar nas suas últimas 10 vendas. Qual foi as pessoas que compraram de você? Através desse número, você consegue descobrir quem é o seu público. Muita gente me fala assim, pô, Fábio, eu só vendo para classe A. Pô, legal. Mas quais foram as suas últimas 10 vendas? Não, para classe C e D. Então, peraí, tem alguma coisa errada.
Se está se comunicando, querendo vender para a classe A, mas só vende para a classe C e D, é porque o seu público é C e D. Só precisa agora trabalhar isso, ou você faz uma transição melhor da sua comunicação, postura e branding, ou você o quê? Ou você adapta para esse público a sua comunicação. Por isso que é importante você entender quais desses 3 pontos são importantes. E aí entramos no nosso terceiro ponto, que é muito importante quando eu falo de pitch de venda, antes de você preparar ele. Conhecer o seu perfil de comunicação. Perfil de comunicação nada mais é do que você saber quem é você na sua fala. Quais são seus pontos fortes, qual é o seu jeito de falar, para que você saiba exatamente como transmitir a sua mensagem de maneira clara. Eu confesso para vocês que quando eu fiz minha transição de carreira, em 2024, eu estava muito inseguro. Eu pensei, nossa, e agora? Como que eu devo me comunicar? E vi as pessoas ao meu redor, que eu gostaria de estar junto com elas, sempre sendo muito firmes, retas, falando diretamente, sendo grossas até às vezes. E eu pensava assim, será que é assim que eu tenho que me comunicar? Não sei. Fui tentar saber, fui tentar colocando isso em prática. Por não ter o conhecimento do meu perfil, eu tentei imitar quem eu não era. Isso me gerou, primeiro, um estresse altíssimo, porque eu estava forçando ser alguém que eu não era. Me gerou muita frustração e até mesmo uma rejeição das pessoas que gostavam de mim. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. E quando eu conheci o perfil comportamental e trouxe o perfil comportamental para o perfil comunicacional, de cada perfil, como ele se fala, como ele se comunica, eu comecei a entender o jogo de outra forma. Isso me trouxe muito mais clareza na minha vida. Eliminou vários tipos de bloqueio, bloqueio de comparação, bloqueio de não conseguir evoluir, bloqueios que realmente podem prejudicar e atrapalhar a sua vida. Foi isso que eu tirei ao descobrir do meu perfil. E hoje eu trabalho muito ele. Para quê? Para que outros empresários se conheçam e também fazer com que você dê um próximo passo na sua comunicação. Se você não sabe ainda o seu perfil, entra lá no meu Instagram, @fabio.ragazini, no final da aula e digita lá diagnóstico no meu direct, que eu vou estar enviando para você de forma gratuita um formulário para você descobrir em menos de 5 minutos qual é o seu perfil. Sem mais delongas, vamos falar aqui um pouquinho mais disso. Por que é importante? Como eu disse para vocês, saber seus pontos fortes, como falar, o que não dizer ou fazer, confiança para ser você. Eu lembro que quando eu estava nessa minha transição, eu queria ser muito firme, muito dominante. Algo que eu não sou. Eu sou um cara criativo, gosto de me comunicar falando tudo o que eu estou pensando. Eu sou um cara mais relacional a pessoas, a emoções. Então eu tenho um perfil de comunicação influente e estável. Bate muito no perfil, por exemplo, do Silvio Santos. Mas aqui cabe um ponto. Eu não vou modelar para ser o Silvio Santos. E sim, eu vou flexibilizar a minha comunicação para que eu possa pegar aspectos que eu admiro no Silvio e colocar no jeito Fábio de ser. E a partir disso eu consigo o quê? Ter uma referência forte e quando eu estou em dúvida ou não sei o que falar, eu sempre penso comigo, o que o Silvio Santos falaria? Poxa, ele faria assim. Então deixa eu tentar colocar isso, porque ele está mais próximo do meu perfil. Ele é o meu perfil, só que com outra pessoa. Então isso me traz muito mais confiança para eu poder ser eu. Então isso é fenomenal quando a gente fala de perfil, comunicação e pitch de venda. Porque quando você faz um pitch de venda, as pessoas não vão querer comprar simplesmente um produto ou serviço seu. Elas vão comprar quem? Você. Se você não transmite confiança, você acha que a outra pessoa vai comprar de você? Vou ser bem sincero. Se a pessoa que está oferecendo o produto não transmite confiança, eu não compro. Se ela não confia no produto dela, da forma como ela está falando e vendendo, por que eu vou comprar? Não vou. Então é importante vocês saberem que isso também faz parte. Principalmente em vídeos de Shark Tank, que eu faço muita análise, isso é ouro. Falar com confiança é ouro. E agora falando sobre o pitch de vendas de forma de fato, tá bom? Então eu quero começar falando sobre aqui, ó. Já domino esses 3 pontos, já está dentro de mim, já sei o que falar, como falar, modulação de voz e meu perfil. Excelente. Agora vamos à estrutura de venda. Pitch de venda. Quero começar pelo tempo. Sempre quando eu vou começar a fazer um pitch de venda, eu sempre pergunto quanto tempo eu tenho. Quanto tempo eu tenho? Porque varia, a estrutura ideal, a estrutura narrativa ideal varia de tempo para tempo.
Se eu tenho 2 minutos, eu vou fazer uma estrutura totalmente diferente da estrutura de 30 segundos. Então, a primeira coisa que você tem que saber, quanto tempo você tem, qual é o público que você vai falar. Pô, legal, estou no meio de vários empresários. A linguagem é de um empresário, eu vou falar dores de um empresário para fazer a ponte e a conexão para o meu negócio. Ah, não, estou falando com CLTs que sonham em empreender, então vou falar dores do CLT. Então, cada pessoa vai ter um tipo de dor diferente, um público tem dores diferentes. Então, você tem que mapear isso, tá bom? Então, 2 pontos para vocês saberem sempre quando vão fazer o pitch de venda, qual é o tempo e também quem é o público. Já volto aqui para poder mostrar as estruturas ideais. Vamos falar aqui um pouquinho mais de gestos não verbais. Quando eu falo de gestos não verbais agora, na estruturação do pitch, eu tenho que falar o quê? Como eu vou me portar? Postura reta transmite confiança. Saber aonde estão as suas mãos. Por que isso aqui é importante, gente? Porque geralmente quando você está fazendo uma apresentação, você está nervoso. Ou seja, o cérebro ele está em estado de luta ou fuga. Muita adrenalina, muita coisa acontecendo. E às vezes as pessoas nem sabem aonde estavam as mãos dela. Muito menos o que elas estavam fazendo com a perna. É onde eu mais corrijo os meus alunos aqui, na minha escola de negócios. Olha isso, olha sua mão, onde é que você está? Olha a mão no bolso, olha a mão apertando, nem percebe, porque o estado emocional é muito grande. Por isso que é importante trabalhar isso. E um dos focos também importantes é o quê? Respiração. Gente, controla a sua respiração. Fábio, eu estou nervoso. O que eu faço? Respira. Como? Faz uma pausa. Uma pergunta forte de impacto. Faz uma pausa, anda no palco, respira. Tá tudo bem ter pausas no seu pitch de venda. O que não pode é você parecer inseguro. Então, trabalha bastante esses gestos não verbais. Onde estão suas mãos, controle da respiração, controle das pernas e manter sempre uma postura de confiança para o ambiente. Quando eu falo de naturalidade, nesse caso aqui, é o quê? É você entender que quanto mais natural você for, mais confiança você passará para o outro lado da pessoa. Então, a fluidez está relacionada muito ao quê? Como você vai jogando as palavras, as combinações de palavras, se vai ter rima ou não, se vai ser cantado ou não. Eloquência está muito mais relacionada ao ritmo como você fala. Vai ter pausa ou vai ser direto? Qual é o ritmo que você vai trabalhar? Vai ter modulação de ritmo? Tudo isso é importante para prender a atenção da pessoa. Outro ponto importante que fala aqui na oratória é clareza. Tem uma clareza específica daquilo que você vai falar? E a confiança, que para mim é fundamental. Mas sabe, como eu vou ter confiança se eu não sei quem eu sou na minha comunicação? Por isso que o perfil bate diretamente na naturalidade. Se eu não sei qual é o meu perfil, gente, vai lá no meu perfil, vai lá no meu Instagram, descobre qual é o seu perfil de forma gratuita, porque você não pode ficar sem saber qual é o seu perfil, senão você vai estar sempre modelando outra pessoa. Então, descobre o seu perfil e ganha confiança, ganha clareza na sua comunicação. É fenomenal isso aí, gente. E depois nós temos a estrutura narrativa. Aqui é o core business de todo pitch. Como você utiliza as palavras a seu favor. Como disse aqui, saber do seu público é fundamental. Qual é a forma que você vai contar? Você vai contar em formato de storytelling? Vai contar mais dados, mais algo técnico? Como você vai contar isso? Tudo isso é baseado na estrutura narrativa. Terceiro ponto, qual emoção você quer despertar? Quando eu falo de emoção, é muito focado no quê? É uma emoção positiva, uma emoção negativa? Qual o storytelling por trás do seu pitch de vendas? Muitas pessoas utilizam dentro do pitch de venda um bom storytelling, uma jornada do herói reduzida em 5 passos, mas você precisa passar isso, porque quando eu consigo passar qual é a emoção, a pessoa se conecta muito mais. Gente, eu analiso vídeos de Shark Tank toda semana, seja para o Shorts ou para o Reels, ou até mesmo aqui para o YouTube. O que eu mais vejo é o quê? Os melhores pitches de venda contam histórias. E às vezes você fica com receio de não contar uma história. Conte uma história. As melhores histórias sempre serão de clientes que vocês conseguiram gerar uma transformação absurda, aqueles fora da outliers, e até mesmo aqueles clientes que eram desacreditados, que achavam que não iam conseguir, que tinha uma condição totalmente desafiadora e que vocês conseguiram reverter isso. Essas duas histórias são muito boas para ser contadas, são cases que você tem que ter
e tem que contar sempre aonde você for, tá? Legal, Fabio. Agora eu entendi. Então, meu pitch event tem que ter uma estrutura narrativa, eu tenho que ser natural, eu tenho que transmitir confiança nos meus gestos também, trabalhando muito mais meu lado emocional. Sim, precisa. Mas beleza. E agora, como é que eu faço para montar um pitch ideal de 30 segundos, por exemplo? Gente, preparei tudo aqui para vocês, né? É completo, né, papai? Vem comigo, ó. 4 pontos para você fazer uma estrutura ideal de pitch relacionado a 30 segundos. Você sempre vai começar com um gancho na dor. O que move as pessoas para te dar atenção é a dor. É a dor. Então, quando você começa, oi, meu nome é Fábio, hoje eu vou falar, já era, perdeu a oportunidade. Mas quando eu começo, quantos de vocês já perderam oportunidades por não saber se comunicar bem? Eu estou transmitindo segurança, confiança e batendo na dor. Aquela pessoa que estava com o braço cruzado vai ficar assim, ó, eu já vivi isso. E está dando atenção para você. É isso que você quer. 30 segundos é um pitch bem desafiador. Você precisa ser bom, você precisa ser rápido. Então você consegue fazer um bom gancho de dor. Gancho é uma pergunta forte que chama atenção para você. Qual é o problema? Qual problema você resolve? Tem que ser rápido, gente, na solução. Você mexeu na dor, vai falar de solução. Qual é o gatilho que gera autoridade para você? É isso que eu já fiz com mais de 150 empresários no Vale do Paraíba. Você traz autoridade para você. E por último, você vai falar o seu nome, o nome da sua empresa e o slogan. Fabio, por que por último? Porque no começo ninguém lembra. Vai por mim. Existe uma teoria psicológica chamada pico-fim. O que ela representa? Que o ser humano tende a guardar sempre aspectos finais de uma apresentação, de um livro, de um filme. Por que Game of Thrones foi tão cancelado? Todas as séries, todas as temporadas foram muito boas, mas a última foi ruim. Fim. Pico fim. Então é importante você entender que o último vai dar aquele gostinho de quero mais. Então, nossa, esse cara falou mexendo na minha dor, ele mostrou o que ele resolve interessante, mostrou um gatilho de autoridade, uau, e agora eu quero saber quem é ele. Ah, é o Fábio, da Fazine, Escola de Comunicação. Interessante. Você entende como agora ficou interessante guardar o nome? Por isso que um pitch de 30 segundos tem que ser bem trabalhado em estruturas. Depois, pitch de 60 segundos. Você vê que eu vou sempre aumentar, tá? Para você ter uma noção, um pitch de 120 segundos tem 9 pontos. Já vou chegar lá. Chegamos aqui na estrutura ideal do pitch de 60 segundos, onde eu vou trabalhar em 6 estágios, eu errei aqui número 2. Então vamos lá, gancho na dor, mesma coisa que o primeiro. Aqui sim eu falo o meu nome, eu vou repetir no final. Depois, qual problema você resolve? Gatilho de autoridade, storytelling breve, porque você tem tempo, 60 segundos tem tempo. E depois, o slogan da sua empresa. É importante seguir esse passo a passo. Fábio, por que aqui eu falo meu nome? Porque eu estou me apresentando. 60 segundos para alguém dar atenção para você é mais tempo. Então eu tenho que falar, olha, eu sou Fábio Ragazini, especialista em tal. Já vem com autoridade. E aí sim eu vou estar falando mais sobre a solução. Então aqui é importante, no final eu repito que o meu nome ou o nome da minha empresa. Muito obrigado a todos, eu sou Fábio Ragazini. Firme. E ó, obrigado, eu sou o Fábio Ragazini. E não, sou o Fábio Ragazini, muito obrigado. É o contrário. Porque vai ficar gravado o quê? O final. Gente, tudo isso aqui é um quebra-cabeça. Quanto mais você estuda o quebra-cabeça, as peças do jogo, melhor você fica no pitch de vendas. Estrutura de 90 segundos. Gancho de reflexão. Eu adoro gancho de reflexão. Aquela porrada que você faz a pessoa ficar assim, nossa, será que eu tenho isso? Nossa, eu já vivi isso também. É uma pergunta muito mais forte. Depois, consciência da dor. Eu vou desenvolver 1 minuto e meio, eu desenvolvo uma dor, uma consciência. Você já viveu isso? Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? E é por isso que eu estou aqui. Sou Fábio Ragazini. Me apresento e mostro a solução. Eu também já vivi isso, gatilho de reciprocidade. Eu também já vivi isso, mas eu superei dessa forma. Uou, jornada do herói, começando. Depois, gatilho de autoridade, foi isso que eu ajudei mais de 150 empresários aqui no Vale do Paraíba. Case de sucesso, vou contar o caso do senhor Igor. Já vai trazendo um case, storytelling, e finaliza com o CTA. Percebam que aqui é a primeira estrutura que eu desperto um CTA.
Por que uma chamada para ação só no pitch de 90 segundos? Porque aqui e aqui não faz muito sentido eu ter 60 segundos, 30 segundos para fazer um CTA. Porque a pessoa vai só receber o choque. Se ela não vai fechar com você naquele momento. Então, se ela quiser fechar com você, você vai ter que gerar um relacionamento. Ainda mais se o seu ticket for acima de R$1.000, você nunca vai comprar por emoção, de fato, nossa, eu preciso disso agora, toma. Você sempre vai gerar um relacionamento. Por isso que formas de lançamento tem o quê? 3, 4 aulas antes do lançamento, porque gera um relacionamento entre expert e o público. Então tudo isso é pensado, é estudado para que você passe de forma assertiva. E aqui eu faço uma chamada de ação. Depois, pitch de 120 segundos, 2 minutos. Aqui é uma estrutura de 9 passos. Gancho de reflexão, nome, autoridade, qual problema você resolve, storytelling. Storytelling é um caso de sucesso. E nesse caso de sucesso, você vai fazer a ponte para falar o quê? Da transformação. Cuidado com esse ponto, porque muita gente se confunde nisso. Às vezes as pessoas querem falar o quê? De metodologia. Não, porque eu aplico a metodologia YZX. Ninguém quer saber da metodologia. As pessoas querem saber da transformação. Por exemplo, uma escola de inglês. Eu não quero saber se seu método é Y ou Z. Eu quero saber de falar inglês para o meu dia a dia. É isso que eu quero saber. Essa é a transformação, o resultado. Então eu forço na transformação, que é o que as pessoas querem, mostro prova social das pessoas que, desde as pessoas mais comuns até as pessoas o quê? Mais relevantes e até as mais improváveis, que tiveram resultado aplicando a sua metodologia, a sua escola, o seu serviço. Por último, eu mostro os benefícios dessas pessoas, o que elas esperam ter, de como elas adquiriram confiança em pouco tempo, e aí sim eu faço o CTA. Tudo isso para mostrar para vocês que pitch de venda não é brincadeira, não é improviso e muito menos chat GPT. Pelo amor de Deus, chat GPT só dá um pitch furado para você, porque ele não entende disso. Ele não vai trazer algo específico para você, algo que vai realmente fazer a diferença. Ele vai trazer sempre o que é mais fácil, o que é generativo. Ou seja, o que não vai chamar atenção, o que não vende. Então, se você quer realmente entender mais sobre vendas, você precisa saber sobre pessoas, pessoas que estão à sua frente, e precisa, primeiro de tudo, saber sobre você. Por isso que eu bato na tecla. Se você ainda não sabe qual é o seu perfil de comunicação, entra no meu Instagram, @fabio.ragazzini, e coloca lá, diagnóstico. E eu vou estar enviando para você todo o diagnóstico para que você possa realizar em menos de 5 minutos, saber qual é o seu perfil da comunicação. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, aplique isso no seu negócio e depois me conta nos comentários como foi o seu pitch de venda e como foi a sua postura também ao fazer esse pitch. Muito obrigado a todos, eu sou Fábio Ragazzini e até a próxima. Valeu!